TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente. O Rosina de AZ de hoje está num formato muito diferente. Eu não estou em Petrópolis e por isso estou gravando aqui na rua. O programa Rosina de AZ de hoje trouxe um assunto muito sério, que é a síndrome alcoólica fetal. São várias doenças, malformações que o bebê adquire ainda na barriga da mãe devido ao consumo de álcool. Ou seja, a mãe bebeu alguma coisa de álcool durante a gestação e isso afetou o neném em formação. Fiz até rima, não é? No primeiro bloco, vocês vão ouvir o doutor José Mauro, que é no Brasil o médico responsável por combater, por prevenir essa síndrome. E no segundo bloco, eu converso com o presidente do Rotary Cidade Imperial, que vai falar do evento que vai acontecer em Petrópolis no dia 15 e no dia 17. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Gente, olá! O Rosina de AZ do dia de hoje, está num formato totalmente diferente do que eu costumo fazer. Porque eu não estou em Petrópolis e o meu entrevistado também não está em Petrópolis. Mas eu queria convidá-los a conhecer o que é a SAF. A SAF é a Síndrome Alcoólica Fetal, que é consequência do uso do álcool por gestantes. E aí,
Para explicar isso a vocês, eu convidei o Dr. José Mauro, e ele vai se apresentar, falar do currículo dele e dar todas as explicações para nós. Doutor José Mauro, muito obrigada por ter aceitado o convite. A fala é toda sua. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, Rosina. E é um prazer e uma oportunidade muito grande falar no teu programa, porque eu sei que ele tem um alcance e na região serrana e em outros lugares também, né? E, por outro lado, tratar desse tema, que será o tema que tem preocupado a questão de saúde e a questão também de educação entre nós brasileiros, mas entre o mundo inteiro. Sempre em que há a condição que associa a gravidez, o álcool, né? É uma situação de risco para a criança nascer com deficiências, né? E com falhas graves na parte cognitiva e comportamental. Portanto, é uma preocupação, sim. Trazer esse tema, Rosina, é um tema que está permanentemente na relação, na lista de preocupações de saúde pública, mas também da saúde materno-infantil, da saúde da criança e da saúde em geral, porque essa é uma condição, a SAF, que se caracteriza pelo consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Nós estamos falando... Desculpa interrompê-lo. Explica direitinho essa questão, por que é esse risco durante a gravidez? A mulher precisa ser alcoólatra, ou ela pode nunca ter bebido? Esses detalhezinhos para nossa audiência compreender o risco e o perigo. Sem dúvida, Rosina. Então, o perigo é que, quando se faz ingestão de bebida alcoólica, qualquer bebida, mas a bebida alcoólica, nós estamos fazendo a ingestão de álcool. Álcool é o álcool etílico, é uma substância tóxica metabólica. Tá? E quando a mulher bebe, como o homem bebe, qualquer um bebe normalmente pelo tubo digestivo, ele é absorvido e esse álcool vai para o sangue. Devido à característica bioquímica do álcool etílico, o etanol, ele é uma molécula pequena e atravessa todas as barreiras, não tem filtro, e vai diretamente para o sangue. Quer dizer, depois do consumo, mesmo de pequenas doses, o álcool, meia hora depois, já está numa concentração chamada alcoolemia, numa taxa que depois começa a ser metabolizada, a diminuir. O que ocorre quando a mulher está grávida? Ocorre exatamente o que é esperado, porque o álcool no sangue atravessa a placenta e, ao atravessar a placenta, o álcool ganha o cordão umbilical, porque o feto, dentro da barriga da mãe, no útero, toda a alimentação dele ocorre exatamente pelo cordão umbilical. Ele tem pulmão, não respira, tem boca e não come. Então, todos os ingredientes que vão sustentar e formar uma vida ao curso de 9 meses, vai pelo cordão umbilical. Então, o álcool, que na mãe se distribui por todo o seu volume sanguíneo, entra também através do feto, entra através do cordão umbilical. E o álcool se distribui no corpo do feto. Como eu falei, sendo uma substância tóxica, metabólica, que deprime o metabolismo celular, você imagina, então, com uma criança em formação, com multiplicação celular, diferenciação celular, você sabe que em 9 meses sai do ponto zero até o ponto de nascer uma criança. Então, o efeito deletério do álcool repercute sobre graves problemas de malformações e desenvolvimento, não só do sistema nervoso ou do cérebro, mas de outros órgãos. Então, durante a gravidez, o álcool é uma substância tóxica que ganha o corpo do feto através do cordão umbilical. Nós podíamos dizer, de certa forma, enquanto a mãe bebe pela boca, o feto recebe uma injeção na veia de álcool puro. Então, professor, e aí
bem didaticamente, quando a criança nasce, como que você, o médico, como o senhor, pode identificar que a criança nasceu com as sequelas desse consumo de álcool durante a gestação? Essa é uma pergunta muito importante de ser feita, Rosina, porque a que normalmente existem outras formas, como leve, moderada ou grave. Então, como outras doenças, uma pneumonia pode ser leve, moderada ou grave. Na questão da SAF, há uma correspondência com a dose bebida alcoólica utilizada, com a frequência com que bebe. Então, o que é importante considerar é que, óbvio, se é uma mulher que é classificada como alcoolista, não é? Ela usa álcool de maneira intensa, mas mesmo assim, nós temos que considerar os casos de consumo em pequenas doses. A gente chama isso de consumo de risco, porque não se sabe qual é a dose mínima segura. Não é? Então, essas crianças, de um modo geral, uma forma chamada clássica da SAF, elas nascem com sequelas do álcool durante a gravidez, que é baixo peso, baixa estatura, perímetro cefálico menor, quer dizer, microcefalia, e nasce com malformações que podem ser orgânicas e malformações que podem ser do sistema nervoso do cérebro. E uma outra característica muito peculiar, mas não patognomônica, no sentido de ser só do álcool, são os defeitos faciais, malformações de linhas faciais. Então, um olho pequeno, o nariz um pouco rebaixado, o lábio superior fino, o queixo retraído. Então, são características que são peculiares a esses casos. Não quer dizer que toda vez que criança nasce com essas características, é secundário ao consumo de álcool na gravidez. Por isso é fundamental que, na anamnese, o médico, o obstetra, se coloque a questão: fez uso de álcool durante a gravidez? Quer dizer, tendo isso uma resposta positiva, essas malformações são muito provavelmente devido ao alcoolismo fetal. Então, essa é a questão. Então, professor, vamos imaginar uma criança que tenha uma má formação neurológica devido ao uso do álcool. Eu, como professora, me preocupo muito com essa consequência no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem para falar uma linguagem que todos possam compreender. Quais são os riscos para a aprendizagem? Essa é uma questão também crucial e que gera, às vezes, um pouquinho de discussão, porquanto que nas formas graves e sérias da SAF, é fácil entender, porque a criança nasce com atraso do desenvolvimento psicomotor. Então, ela custa andar, custa falar, vai para a creche já apresentando os problemas, tá? Fala com retardo. Quer dizer, isso é mais fácil entender que na escola, como você falou, nós vamos ver crianças com dificuldades, mas muito explícita. Mas a questão que torna, às vezes, mais delicada é quando nós não temos elementos de sequelas mais graves. E, às vezes, então, muitas dessas ocasiões, nós vamos encontrar crianças que têm, às vezes, nasceu com peso normal, com face normal, não tem muita evidência de atraso motor, mas são crianças que têm uma dificuldade enorme para aprender. Então, essas crianças que têm dificuldade do aprendizado, em determinadas matérias são maiores, como a matemática, ou aquelas que exigem pensamento complexo, porquanto que o álcool, como substância tóxica metabólica,
Ao agir sobre o sistema nervoso, no cérebro, por exemplo, ela compromete determinadas estruturas. E sabe-se, através de leis neurobiológicas, que as estruturas mais recentes, como o lobo frontal, a área pré-frontal, que são áreas ligadas mais ao pensamento cognitivo superior, essas áreas sofrem mais do que outras. Então, essas crianças podem, sim, ser crianças que têm uma dificuldade de repetir de ano, não prestar atenção às vezes, parecido com um transtorno do déficit de atenção. Então, isso tem que estar relacionado ao registro de consumo de álcool durante a gravidez. E, segundo o estudo e dados americanos, nós podemos dizer que essa é a principal causa de deficiência escolar, cognitiva escolar, de causa não genética. Face Entendi. a Entendi. essa quantidade. E, professor, eu imagino que muitas mães devam ter vergonha ou não revelam ao médico que acompanha o pré-natal e depois ao pediatra e ao obstetra que fizeram consumo de álcool, por conta de preconceito, de questões mesmo sociais aqui, principalmente no Brasil. Estou falando do Brasil. Qual a consequência disso? Esse traz uma questão que fala da história da anamnese, quer dizer, do médico examinar, né? Obviamente que aquilo que você falou é importante, há um constrangimento, às vezes há uma culpa da mãe, às vezes há também um certo receio de ser discriminada, né? E isso estabelece uma certa dificuldade. Naturalmente, é um espaço na medicina que não permite, às vezes, uma maior segurança, porque a SAF ela não tem uma alteração característica que permita dizer isso é SAF, isso não é SAF. É um diagnóstico um pouco seletivo. Agora, uma vez que tem essas alterações, não existe outra relatada, como um defeito genético, coisa assim. E existe história, a relação de consumo de álcool na gravidez, o diagnóstico está feito. Um diagnóstico de alta probabilidade de ser, então, casos de síndrome alcoólica fetal, uma forma mais leve, né? O que é importante nisso, aí, Rosina, é que o professor, diante disso identificado, ele vai, através de mecanismos e estratégias pedagógicas, dar uma maior atenção, dar um maior investimento nessa criança, talvez tenha que repetir um pouco a matéria dada, tenha que chamar um pouco mais a atenção pela dificuldade de prestar atenção e, às vezes, dificuldade de se concentrar. Então, nada que não se faça para outros casos de melhorar a performance cognitiva e cerebral. E, uma vez feito, as crianças com SAF, que nós temos experiência, elas sempre melhoram quando elas têm o apoio psicopedagógico. Sim, sim, acredito. E trabalhar no concreto, né? Porque quando você trabalha com materiais concretos, fica mais fácil da criança chegar a um nível de abstração satisfatório. Tá. E, professor, o senhor estava comentando que existe, ainda no Brasil, na América Latina, ainda não tem um centro de referência para atendimento, ou para acolhimento, ou para identificação da SAF, e que o senhor está encabeçando esse projeto, e que existe uma lei em Petrópolis, que quase ninguém conhece, que o projeto não foi adiante. O senhor, antes da gente terminar, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Pois não, Rosina, eu acho que você tocou numa questão que é uma questão que não é só de Petrópolis, é a questão dos países que às vezes carecem de dar uma maior atenção a determinadas situações, né? E ao contrário de outros que dão uma atenção maior à questão da saúde, né? Da saúde pública. Então, os países da Europa, França, Espanha, Portugal,
Estados Unidos, Canadá, na América do Norte, né? Eles dão, por exemplo, os Estados Unidos é um exemplo muito bom, porque a questão da SAF é tida como um problema de saúde pública. Tá? Inclusive, eles fazem no início dos anos 2000, 2001, eles criaram, diante das consequências da SAF na saúde infantil, eles criaram uma chamada Força Tarefa Nacional. Eu tenho documentação, tenho tudo no meu livro, está lá escrito a Força Tarefa Nacional. Eu tenho um capítulo só para isso, lá. Aqui vou mostrar o livro. Então, Sim. tem um capítulo só para dizer essa Força-Tarefa Nacional. O que foi isso? Para dar um exemplo bem claro. O governo americano chamou as pessoas que estudam esse tema de vários cantos dos Estados Unidos, principalmente para destacar a professora Anne Strace Good, que é professora e chefe de serviço de psiquiatria da Universidade de Washington, e mais uma dezena de expertos, pediatra, psiquiatra, neurobiólogos, e fez um grupo de estudo em Washington que gerou, então, a lei, gerou leis, gerou condutas, e passou, então, a ter um trabalho nos centros médicos, nas escolas. Os professores, por exemplo, no curso de escola primária ou high school, eles tocam nesse tema álcool e gravidez, como toca nos temas das drogas, como toca nos temas da prostituição infantil. São temas, então, de destaque que os professores falam sobre isso. Então, aqui na América Latina, a própria Organização Mundial de Saúde, incluindo a OPAS, chama atenção para a falta dessa atenção primária em saúde. Então, chama atenção diante de que somos países na América Latina, sobretudo o Brasil, que tem um alto índice de produção e consumo de bebida alcoólica. E, por outro lado, sobretudo o Brasil que a gente conhece, é um país que tem uma população feminina muito grande, uma população geral, e existe até fato, qualquer lugar, qualquer fim de semana, qualquer esquina, há uma banalização do consumo de bebida alcoólica. Daí as complicações do alcoolismo, ou quer nas doenças, né, relacionadas, ou na violência, ou nos acidentes de trânsito, acidente de trabalho, estarem entre as primeiras causas de preocupação no que tange à saúde geral. Então, com esse trabalho em Petrópolis, né, foi possível criar essa lei, mas não houve um envolvimento maior. Talvez agora, com o seu programa e seu envolvimento, e da sociedade como um todo, como o Rotary e outras entidades de impacto social, possa favorecer a criação de um centro de acolhimento, de diagnóstico e tratamento. Tá? Por outro lado, esse centro também ele tem que ser um espaço de divulgação, porque as próprias universidades, quer seja de medicina, de enfermagem, de psicologia, os programas acadêmicos na formação do pessoal da saúde e da educação não traz esse tema álcool e gravidez, ou não traz, às vezes, o tema do alcoolismo como um todo. Então, é importante isso, porque, como professor de medicina nesses anos todos, e uma universidade como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós não temos esse tema tratado de maneira efetiva, como ele deveria ser. Não é uma doença rara, é uma doença comum. E o que é mais interessante, é uma doença que ela é 100% previsível e, portanto, 100% evitável. Se nenhuma mulher grávida consumir álcool, não existe SAF. Entendi. Professor, nós temos um tempo limitado e, como eu ainda vou entrevistar o presidente atual do Rotary Cidade Imperial, eu agradeço a sua participação e vou deixar para ele a missão de falar sobre o evento do dia 15 de setembro. Então, muito obrigada pelo esclarecimento e vamos voltar a conversar sobre SAF em outras oportunidades para divulgar isso para o maior número de pessoas possível.
Eu que agradeço, Rosina, esse papel e o seu programa, com todo o alcance que tem, sem dúvida, nós demos um passo mais importante hoje. Tá certo, professor. Então, até o próximo programa conversando com o Obrigado, senhor. estou à Tá? sua disposição. Obrigado. De nada. Nós conversamos com o Dr. José Mauro sobre a SAF, a Síndrome Alcoólica Fetal. E agora nós vamos bater um papo rápido com o Marlon Castro, que é o atual presidente do Rotary Clube Cidade Imperial, aqui em Petrópolis. Marlon, muito obrigada por ter aceitado e ter aceitado vir ao programa, conversar comigo sobre o evento que vocês estão organizando agora para setembro. Você pode falar para a nossa audiência que evento é esse, qual a razão dessa campanha, explicar bem didaticamente para a nossa audiência? Oi, Rosina, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa, né, representando não só o Rotary Clube Petrópolis Cidade Imperial, né, como o Rotary Clube Petrópolis, assim como todo o distrito 4.571, né, do qual a gente faz parte. Dia 15 de setembro agora, né, a gente vai ter um evento na Câmara Municipal de Petrópolis, né, a partir das 18 horas, cujo a temática principal será a SAF, né, a Síndrome Alcoólica Fetal. Né? Esse evento, a gente quer levar para toda a sociedade essa questão que é muito pouco debatida, né? Muita pouca gente conhece o que é a SAF, né? E o nosso dever aqui como um clube rotário é estar instruindo a sociedade, né, sobre essa síndrome que afeta as crianças, né? Então, o evento acontece dia 15, na Câmara Municipal de Petrópolis. Isso. Que horas? Às 18 horas. Às 18 horas, para um debate ou apenas uma exposição? A gente vai ter dois momentos, né? A gente vai ter um debate onde vão ser expostos, né, o que é a SAF, né, como o professor Dr. José Mauro bem falou, né, sobre o que é essa síndrome. A gente vai falar também sobre o pioneirismo de Petrópolis com relação ao combate dessa doença, né? Também é o primeiro município a ter uma lei específica para isso, não é? Isso. Petrópolis ele é o pioneiro, né? A gente já tem uma lei, né? E nesse dia na Câmara a gente vai fazer uma proposta de alteração a essa lei, né? Para que a gente possa criar de fato, né? Buscar criar uma política pública, né? De prevenção a essa síndrome. Então, o nosso trabalho é justamente esse. Então, e o Rotary está encabeçando essa campanha aqui na cidade. Sim, isso mesmo. Nós, na primeira lei, né, o Rotary Club ele já foi o precursor, né, já foi o pioneiro. Então, é uma bandeira que a gente está retomando agora no ano de 2023, 2024. Perfeito. E no dia 16, vai ter alguma coisa? Ou 17, tem algum outro evento? No dia 17, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai ter uma corrida em prol da SAF, né? A gente está chamando de Corrida da Vida. Né? A largada será no Parque Municipal Natural, na Avenida Ipiranga. Certo, né? Trajeto... aqui na cidade mesmo, né? Ipiranga. Aqui na cidade mesmo, em Petrópolis. A largada é lá no Parque Natural, na Ipiranga. Né? É um percurso super simples, de 1 milha, né? Ou seja, 1,6 km. A gente larga ali no Parque Natural, na Ipiranga, vai até a Catedral e volta. Certo. Né? Isso vai ser no então domingo de manhã. É um circuito pequeno, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Quem quiser correr, corre. Quem quiser caminhar, caminha. Né? O importante é a gente estar junto lá, espalhando essa mensagem sobre o que é a SAF, conscientizando mais e mais pessoas, né? Agora, Marlon, vai ter camisa, alguma coisa para vender, para ajudar na campanha?
ou gratuito? Como é que está isso? Cada um vai com a roupa que quiser? A gente está aqui buscando parceiros, né? A princípio, a gente vai ter um kit para todos que se inscreverem previamente na corrida. Né? Em breve, a gente vai estar divulgando o link aí. O kit é uma camisa e uma medalha. Como é que vai ser a divulgação do link? Nas redes sociais? Nas redes sociais, através do Rotary Club também. Duelos Clube. A gente vai espalhar essa mensagem aí, né? E detalhe, no dia 15 também, quem não puder estar lá conosco na Câmara Municipal de Petrópolis, a gente vai ter a transmissão ao vivo, né, via YouTube, né, e também pelo canal da Câmara aqui nas TVs locais de Petrópolis, para que todos possam então, acompanhar. Pelo canal da Câmara, quem não puder participar pode acompanhar tranquilamente. Isso, pelo YouTube. Tá. Eu vou divulgar nas minhas redes sociais também, vou divulgar na rede Duelos, todo esse link aí direitinho para todo mundo poder acompanhar. Não, perfeito. Mais algum recado para o pessoal? Não, é isso. Eu conto com a participação de todos, para que todos possam conhecer essa síndrome que é super simples, né? Basta a gestante não beber durante a gravidez, né? É só isso. A única coisa que ela precisa não fazer é não beber. Isso aí. Tá certo, Marlon. Nosso tempo é curtinho e eu agradeço muito sua disponibilidade e me coloco à disposição para ajudar em tudo que for preciso. Tá certo? Muito obrigado. A gente também. Tudo de bom. Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.